Meu coração está tão alegre. Eu estou tão feliz, como a Jéssica falou. O nosso Deus é um Deus tão bom, é um Deus tão maravilhoso, que Ele se preocupa conosco, não só nas coisas grandes, mas Ele se preocupa nas coisas pequenas, nos detalhes. E esses detalhes eu vejo, cada um de vocês aqui para estar aqui é detalhe do Senhor. Ele planejou, Ele separou, Ele escolheu cada uma para estar aqui. E o ano passado, eu gosto de ler e eu gosto de indicar livros na igreja. E aí eu recebi alguma coisa da editora desse livro aqui. E aí quando eu olhei, quando eu ouvi que eram 2 escritoras brasileiras, encheu o meu coração de alegria. Porque a gente tem um bom material, mas geralmente o que a gente tem é tradução. Então a gente às vezes fica um pouquinho... Os princípios são os princípios bíblicos, mas foge um pouco do nosso contexto. E Deus, assim, de forma tão maravilhosa, porque Ele cuida dos detalhes, né? Ele separou 2 irmãs para que gastassem tempo escrevendo sobre esse tema. E temas e coisas que estão no nosso contexto, né? Então, assim, isso alegrou muito o nosso coração e fomos abençoados. Eu queria convidar a Fabi e dizer para a Fabi que nós estamos tão felizes por ela ter recebido, né, aceitado o nosso convite, Fabi, de estar aqui. E, assim, é um motivo de grande alegria. E eu sou grata a Deus pela tua vida e pela vida da Teca, que se lançaram diante do Senhor e deixaram que Deus usasse a vida de vocês para abençoar tantos lares. E eu queria orar, eu não vou apresentar a Fabi, porque ela vai se apresentar, ela vai ter detalhes melhor para falar dela mesmo. Mas eu queria estar orando por ela. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua bondade. Obrigada, Jesus. Obrigada porque um dia, Pai, o Senhor foi, Pai, àquela cruz e o Senhor se colocou ali no nosso lugar, Pai. E hoje, Pai, nós somos livres. E hoje a cruz do Senhor nos libertou. E nós somos filhas do Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada por nos tornar filhas do Senhor. E nós nos alegramos por isso. E nessa noite eu quero colocar a tua filha, a tua filhinha diante do Senhor. E pedir que o Senhor possa usá-la, que teu Espírito Santo possa iluminar o coração, a mente da Fabi, e que ela seja um instrumento vivo do Senhor nessa noite para ministrar os nossos corações. Pai, toma cada mente, cada coração cativo ao Senhor, que possamos agora, Senhor, colocar os nossos corações e a nossa mente, Pai, diante do Senhor, para que a gente possa ouvir a tua voz. Tira as aflições do nosso coração, aquilo que tem tirado a paz, e que nesse momento a gente possa descansar e nos lançar diante da tua palavra, porque a tua palavra ela é poderosa. E nessa noite usa a Fabi, Pai, para trazer a tua palavra viva aos nossos corações. Nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Estão me ouvindo? Joia. Acho que eu fiz tudo certo aqui. Ai, que alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim, é uma alegria gigantesca, uma honra maior ainda. Foi um longo caminho até eu conseguir estar aqui hoje, mas pela graça do Senhor eu estou aqui hoje. O meu marido está me acompanhando. Ele veio, por isso tem um homem aqui infiltrado, tá? Ele sempre me acompanha, eu gosto, eu prefiro que ele me acompanhe, né? Eu faço tudo com ele, isso é muito bom. Eu sou Fabiane Michel Mendes, provavelmente você nunca ouviu falar de mim, e está tudo bem, tá? E hoje não vai ser sobre mim, e nem sobre esse livro, vai ser sobre Jesus. Porque eu, por mim mesma, não tem nada que se salve aqui, não. E o livro, por si só, nada mais é do que ideias que não fomos nós que tivemos, mas foi Deus que teve e colocou na palavra dele. Mas só para contextualizar um pouquinho, eu sou gaúcha, mas moro em Campinas, porque sou casada com um paulista, moro lá já há 12 anos.
Sou filha de pastor, do meu pai é pastor, minha mãe o acompanhou a vida inteira. Agora ele fez 70 anos e ele está aposentado, faz poucos meses. Ele se aposentou do pastorado, mas continua dando aula, porque ele não vai parar nunca. E eu tive sempre, desde muito nova, o ensino em casa de coisas práticas. Então, assim, além das coisas profundas, eu vivia numa casa em que eu aprendi a fazer as coisas. A minha mãe nos ensinava desde pequenininha. E lá em casa somos em 5 filhas. São 5 mulheres. Eu sou bem a do meio. E aí, então, fomos crescendo e fomos fazendo as coisas de casa. E eu sempre gostei muito de cuidar da casa. Mesmo quando a casa não era minha. Antes de eu me casar, eu já gostava de cuidar. E eu não era a pessoa mais organizada do mundo. Não, tá? As minhas irmãs todas são mais organizadas do que eu. Aí, daqui a pouco, vocês vão entender a ironia de tudo isso. Pois bem, aí quando eu me casei, eu tinha uma casa que aí ela era minha, eu comecei a gostar ainda mais de cuidar dela, afinal era tudo do meu jeitinho. E eu era professora. Por muitos e muitos anos, a minha primeira área de atuação foi o ensino. Então, eu dei aula para muitas idades, de muitas coisas. Mas quando eu engravidei do meu primeiro filho, um pouquinho antes de ter ele, a gente já tinha conversado que eu sairia da sala de aula e ficaria em casa por um tempo. E eu gostei muito. Pela graça de Deus, isso foi possível. Né? Eu sei que não é uma regra, e tudo bem. Mas na nossa casa, isso deu certo. E aí eu comecei a conviver com mais mulheres. E aí eu entrei no mundo de mães também, porque antes eu não prestava muita atenção. Aí eu comecei a conviver com mães e com mulheres que eram donas de casa. E elas, muitas, odiavam cuidar da casa. Falavam, nossa, mas esse trabalho, porque eu não sei, porque eu faço tudo para sair de casa, não ter que fazer as coisas. E eu pensava, puxa vida, mas é tão fácil. Tá, eu pensei, eu acho que eu não estou entendendo. Aí eu fui começar a andar com as minhas amigas e falar, mas o que você está achando tão ruim? Porque eu gasto muito tempo, E aí eu comecei a perceber que não era óbvio, não era fácil, porque muitas vezes a gente não foi ensinada. Então, se a gente não é ensinada, a gente não sabe fazer. Não é assim, natural, eu sei fazer um guarda-roupa maravilhoso. Não, não é natural, eu sei cozinhar tudo. Não, alguém te ensinou, você viu na internet, alguma coisa assim. E aí, uma coisa muito interessante, eu falava para as meninas com quem eu tinha discipulado, eu falava, meninas, são moças mais novas do que eu, e elas não são casadas. Eu falava, eu queria tanto estar na casa das mulheres ajudando, mas eu não sei como é que eu faço isso, porque não dá para eu estar na casa das mulheres. E várias vezes eu falava para elas assim, orem por isso, porque eu nem sei como é que ora. É assim, eu nem sei o que orar, mas ora para o Senhor, porque eu queria ajudar as mulheres a ter uma vida um pouco melhor em casa, e assim, ensinar. Gente, eu nem sabia o que eu estava pedindo, na verdade. Eu falei, eu não sei o que eu estou pedindo, mas eu quero ajudar. Pois bem, se passaram anos. E a minha tia, a Letéia Mates, ela é minha tia. Eu sou sobrinha dela, mas nós temos idade muito próxima. Nós começamos a conversar. Ela morava em Brasília, ela é cristã também, e eu em Campinas. E ela comentava, ela estava num grupo de mulheres, ela era líder do grupo de mulheres, e ela comentava as mesmas dificuldades que eu. E aí a gente começou a falar, puxa, vamos se ajudar então. O que você está ensinando aí? Como é que você está ajudando as mulheres, as suas amigas, as suas vizinhas? E até que um dia ela falou assim, vamos escrever um livro? Gente, eu ria, porque eu sou uma pessoa elétrica. Eu não sei parar e escrever e ficar. Eu não sou intelectual, não sou... Nem perto disso. Se você me conhece, sabe que eu sou... E eu falei para o meu marido, eu falei, olha a ideia da Teca, vamos escrever um livro. Ele falou, por que não? Eu não tinha um motivo bíblico para por que não. Decidimos escrever, e nenhuma editora... A gente não tinha nenhum contato, a gente nem sabia se estudar alguma coisa, mas a gente sabia que a gente ia aprender para ensinar outras mulheres, e para nós bastava. E o Senhor falou, então tá bom, então eu vou fazer esse livro sair. E no ano de 2021, ano passado ele foi editado pela Peregrino, e ele saiu, já está na segunda impressão, para a glória de Deus. Porque aqui não é a nossa ideia, é a ideia de Deus. Ele já planejou isso há muito tempo. E eu sei disso porque está aqui, está na Bíblia.
Então, é para ela que a gente vai olhar hoje e amanhã também. E nesse processo, eu virei personal organizer. Pois é, o nome é chique, mas o trabalho é dobrar coisa, viu, gente? Colocar no lugar, limpar, tirar as coisas que não funcionam, mandar pôr no lixo. É assim, não tem nada de glamour, não. É bem trabalhoso. Mas quando eu fiz esse curso, eu falei para o meu marido, a gente conversou, ele disse, quem sabe você faz esse curso? Eu falei, tá, mas isso não assim, é um curso pago, né? Falei, mas assim, se eu nunca tiver esse valor, nunca tiver esse retorno? Ele falou, não tem problema, você usa com as mulheres da igreja. Gente, eu uso com as mulheres da igreja. É uma bênção para mim. Então, eu também tento dar ideias práticas no sentido de facilitar a vida prática, mas não adianta só facilitar a vida para uma vida prática se a motivação está errada, que daí não vai valer de nada. E hoje, eu vou começar com as motivações. Amanhã eu vou dar várias dicas práticas também, mas primeiro a gente tem que trabalhar lá dentro do coração. Muito bem. Agora já me conheceram e viram que eu falo rápido, muito e alto. Então, vou tentar falar mais devagar. Se eu estiver falando muito alto, só levanta a mão e faz assim que eu faço. A gente tem o costume de separar a nossa vida em pequenos compartimentos. Pensa num guarda-roupa cheio de gavetinhas. A gente tem o costume de fazer assim, cada gaveta é uma parte da minha vida. Então, essa gaveta aqui é a gaveta dos amigos. Quando eu saio com os meus amigos, eu estou nessa parte da vida. Outra gavetinha é a dos meus estudos. Você abre a gavetinha dos estudos na segunda-feira de manhã. Tem a gavetinha da vida espiritual, que você abre a gavetinha, vai no domingo na igreja, e às vezes você abre durante a semana para fazer um devocional, mas às vezes você não abre também, você deixa ela fechada. Aí tem a outra gavetinha, que é a do seu trabalho, e assim a gente vai dividindo a nossa vida em pequenas gavetinhas. E a gente compartimenta a nossa vida como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Será que é assim mesmo que Deus pensa que a nossa vida é? Um monte de gavetinhas separadas que uma coisa não se conecta com a outra? Eu acho que não. Vamos olhar Colossenses 3, 16 e 17. Pode abrir lá. Eu estou usando a versão revista e atualizada, tá bom? Colossenses 3, 16 e 17. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui são só 2 versículos que já combatem essa ideia de que a nossa vida é separada entre parte espiritual e parte prática. A gente pensa assim, eu acho que muitas de nós pensamos, o jeito que eu dobro a minha roupa não tem nada a ver com Deus, né? O jeito que eu não limpo ou limpo o quarto que minha mãe mandou não tem nada a ver com o que eu penso de Deus. Mas aí a gente começa a olhar para a Bíblia e vai perceber uma coisa. Tudo na nossa vida é teologia. Tudo que eu faço, que eu penso, que eu falo, que eu vivo, que eu faço para os outros, tudo tem a ver com Deus. No sentido de o que eu conheço e creio de Deus, ou o que eu não conheço ou não creio de Deus. E isso impacta a nossa vida diária. Isso nos impacta dentro de casa, quando a gente vai lavar roupa e aquela tulha está desse tamanho, fora da tulha, porque todo mundo jogou a roupa do lado e não pôs dentro da tulha. Ou quando você mora com a sua colega de faculdade e você deixou a comida pronta para ela e ela tinha que lavar a louça, depois, afinal, você fez o almoço e ela não lavou a sua louça. A maneira como você reage tem a ver com Deus. Tudo é teologia.
A minha casa, sendo eu dona ou parte dela, o jeito que ela está, é teologia. Importa para Deus. Tudo que nós pensamos, decidimos e fazemos tem a ver com a nossa cosmovisão. Cosmovisão é como nós vemos o mundo e quais são os princípios que estão agindo na nossa mente e no nosso coração para a gente fazer uma coisa ou outra coisa. A cosmovisão pode partir de pressupostos daqui ou pressupostos do mundo. Como eu vejo a palavra de Deus vai impactar o que eu faço dentro da minha casa. E eu vou pegar agora um nicho da minha vida, que não é separado em nichos, mas eu vou me focar mais na parte da minha casa. Mas você pode, com certeza, extrapolar isso para as outras coisas da sua vida também. Mas eu vou tentar tratar da casa, tá bom? Nós temos o costume de olhar procurando motivos e influências para o lado. Porque o mundo, ela, aquela outra pessoa, aquela que parece bem-sucedida, eu procuro ali, só que eu tenho que procurar no Senhor. É Ele quem tem que moldar a minha cosmovisão, para ela ser bíblica. Senão, ela vai ser uma cosmovisão baseada nos princípios do mundo. Então, eu vou partir da premissa de que tudo é teologia. Tudo é teologia porque tem a ver com Deus. O jeito que eu cozinho, a cara que eu faço quando eu estou cozinhando, mesmo quando eu não quero, tem a ver com Deus, porque Deus se importa. Então, se tudo é teologia, primeira coisa, eu preciso conhecer a esse Deus que se importa com essas coisas. Então, a gente vai olhar para Deus. Ele demonstra em vários momentos da sua revelação que Ele aprecia a ordem e a beleza. Se você olhar para isso daqui, quem teve a ideia dessa coisa bonita? Não fui eu. Isso aqui foi feito por Deus. Se você olhar para a natureza, para a beleza da criação, você já percebe que Deus disse o que é belo. Ele escolheu as coisas belas. Se você olhar para Gênesis 1, e deixa eu fazer um adendo, eu creio na palavra de Deus como revelação perfeita do Senhor. Eu creio que tudo que está aqui é verdade. Essa é a minha premissa básica, tá bom? Então, quando eu olho para Gênesis 1 e vejo a maneira como Deus criou o mundo, eu vejo um Deus que poderia, com certeza, porque Ele é dono de todo o poder, Ele poderia fazer de qualquer jeito que Ele quisesse. Ele podia ter feito assim, eu quero que seja criado o mundo. Pá, criou o mundo. Ele podia ter feito isso, certo? Ele podia. Mas Ele decidiu, porque Ele queria se revelar para nós, Ele queria mostrar uma parte do seu caráter, fazer as coisas de uma maneira ordenada. Ele falou, não, primeiro eu vou separar luz das trevas, a água da terra. E para nós parece lógico, mas só é lógico porque Deus disse que era assim, porque Deus escolheu fazer dessa maneira. Então a gente vai andando pela Bíblia e vai vendo, nossa, mas Deus, Ele segue uma lógica criada por Ele mesmo, e Ele revela essa lógica e nos mostra, não é de qualquer jeito que a gente pode viver. Eu faço as coisas de uma determinada maneira, de uma maneira lógica, ordenada. Vocês têm que se espelhar em mim, eu sou o Criador de todas as coisas. E aí, tem um versículo que a gente usa no livro, e eu amo esse versículo. Isaías 45, 18. Esse versículo, eu li há pouco tempo, por incrível que pareça. E se eu li antes, eu não tinha prestado muita atenção nele. Isaías 45, 18, que diz assim. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui, nesse versículo, a palavra caos tem a ver com vazio, um lugar que não é possível habitar, não é possível crescer, não é possível ter uma vida boa.
Então Deus está falando o seguinte: eu criei a terra não para ser desse jeito, um caos, um lugar inabitável, um lugar oco, que não tem como ter uma vida ali. Não. Eu criei essa terra para ser um lugar habitável, um lugar bom, um lugar que dá para você viver. E, gente, hoje eu andei aqui na cidade de vocês. Gente, eu fui nas cataratas. Que lugar! Eu fiquei... Nossa, eu nem sei explicar o que eu senti, porque realmente eu nunca tinha vindo, eu não conhecia. Eu fiquei sem fôlego, meu marido ficou, nossa, você ficou muito feliz. Eu falei, fiquei, porque você olha que Deus fez tudo de um jeito incrível. E Ele fez assim para que nós tivéssemos uma vida boa, mas não para a gente mesma. Isso a gente vai falar mais para frente. Não só para a gente mesma, mas isso é para amanhã. Mas Ele fez a terra com cuidado para ser um lugar bom, que refletisse a sua glória. Gente, Deus fez isso tudo. Será que Ele realmente não se importa com o jeito que eu trato as minhas coisas em minha casa? Será? Acho que já deu para perceber que essa ideia é um pouco equivocada. Então, tem vários aspectos de Deus que a gente que podem moldar a nossa cosmovisão, essa maneira que a gente vê a vida e se torna uma coisa prática. Mas hoje e amanhã eu vou me ater nessa ideia de que Deus é um Deus que se agrada da ordem e da beleza. Pois bem, então eu conheci um pouco de Deus, e agora, se tudo é teologia mesmo, e importa tudo para Deus, eu preciso separar as vozes do mundo do que Deus realmente diz. E aqui, às vezes, a gente se embanana um pouquinho, a gente se perde um pouquinho. Porque o mundo, o que o mundo diz para nós sobre mulheres e sobre casa? Cada vez mais o mundo diz que a casa é um serviço tem que estar no último da sua lista de prioridades. Se você é jovem, menina, não vai perder seu tempo com isso. Você vai ganhar o seu tempo se esforçando muito para ter o melhor diploma do mundo, para conseguir o melhor trabalho do mundo. E é errado se esforçar para ter um bom diploma? De maneira nenhuma. Se esforce sim, estude. Mas será que realmente a casa, o trabalho, assim, é coisa só de quem não deu certo na vida? Será que é isso mesmo que Deus diz? Deus também, o mundo também grita no nosso ouvido, né? Nossa, olha, cuidar de casa, cuidar de filho, olha, isso daí, você vai perder os melhores anos da sua vida. Será que você está perdendo o seu tempo quando você cuida da sua casa? Será que é isso que Deus diz? O mundo tem gritado no nosso ouvido que o lar não tem valor. Até antes da pandemia, a gente escreveu o livro antes da pandemia. Antes da pandemia, era ainda mais forte a ideia de que o lar não tinha valor nenhum. Quando veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, eu acho que muitas de nós fomos chacoalhadas pela realidade do que estava virando a nossa casa. Mas ainda assim, o mundo não reconhece o valor da casa pela ótica de Deus. E vê como uma conveniência no momento que você precisa, até talvez para mostrar para suas amigas como sua casa, como você é maravilhosa, que você dá conta daquela casa, mas não com o valor realmente eterno que Deus diz. E aí a gente vai para Provérbios 14:1, que vocês nem precisam abrir, porque a Jéssica já leu, já me adiantou. Esse versículo, gente, não tem a ver com mulher casada não, viu? Ali a palavra é simplesmente uma mulher do sexo feminino, criada como mulher. E não adianta a gente brigar, porque Deus já definiu o que é mulher e o que é homem, tá? Então ali, em Provérbios 14:1, que fala, a mulher sábia edifica a sua casa, e a insensata com as suas próprias mãos a derruba, é para todas as mulheres. Você sendo a dona da casa, ou você sendo parte de uma casa. Você pode contribuir para a edificação, ou você pode contribuir para destruir aquele lar. Aqui não tem a ver com idade. Você, muito, cheia de vida, lá nos 30 anos, falando, não, eu não vou gastar meu tempo com a casa agora, não.
Ou você, nos seus maravilhosos 60, falando, agora cansei, não vou mais, não quero mais nem saber de casa, agora cada um que se vire. Não tem a ver com idade, tem a ver com você ser mulher. Se você é mulher, no poder de Cristo, que vai ser a nossa última mensagem, você consegue ajudar o Senhor na edificação do seu lar, com as coisas básicas, não só com coisas etéreas, que às vezes a gente fala, não, mas eu oro pela minha casa. Glória a Deus, continue orando, mas vá lavar a louça. Às vezes a gente sofre, não, assim, eu me esforço, eu tô comprando coisas melhores para casa, mas você está cuidando das coisas também para elas não estragarem? Você está dobrando a roupa com cuidado para que ela não estrague? Né? E eu não estou falando de passar roupa. Você não quer passar roupa? Não precisa, tá tudo bem. Mas até tem jeito melhores de você guardar para não ter que passar roupa, mas isso é para amanhã. Tá? Então, gente, mulheres novas, idosas, que trabalham fora, que não trabalham além do lar, que já dá bastante trabalho, mãe, se é vó, não importa se você é mulher, você pode edificar sua casa, e não existe meio termo, tá? Ai, sou neutra. Não dá. Ou você edifica, ou você está ajudando a destruir o seu lar. E Tito 2, agora vamos abrir lá. Hoje eu estou dando uma passeada básica pela nossa palavra, pela palavra do Senhor. Tito 2, de 3 a 5. Esse daqui é um texto que descabela muitas mulheres. Mas a gente precisa ouvir o que Deus diz. Gente, a palavra de Deus é inspirada por Deus, e toda ela, de cima a baixo, do começo ao fim, ela serve para o nosso ensino e edificação. A gente não pode ficar pulando coisas, tá bom? E nem atualizando coisas. Ela é atual, ela é completa e ela é perfeita. Tito 2, de 3 a 5, fala, quanto às mulheres idosas, aquelas mulheres que já passaram por coisas, elas já têm uma maturidade, já viveram coisas, mulheres idosas nesse sentido, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de... Por que você tem que viver assim? A fim de instruírem as jovens. Na minha versão, existe jovens recém-casadas. Algumas versões não usam recém-casadas. Esta palavra aqui, no original, ela era para mulheres, não necessariamente casadas, mas, gente, naquela sociedade era raro, muito raro, mulheres que não eram casadas em nenhuma fase da sua vida. Tá? Era muito difícil uma mulher, e era até muito perigoso uma mulher não ser casada nessa época. Então, assim, era o padrão, o comum. Tá? Naquela época, era o comum todas as mulheres se casarem, inclusive bem novas. Então, vamos entender que eram, logo no comecinho, que elas estavam ficando jovens, elas já eram instruídas a essa lista de coisas. Não é só quando... já passou, tá, fez tudo o que queria antes, daí ela foi instruída. Não, elas eram instruídas bem novas. Instruídas a quê? A amarem os maridos e a seus filhos, se elas fossem casadas e tivessem filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Elas tinham que ser ensinadas 6 coisas. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. E veja bem, aqui nessa lista não tem a classificação. Ser honesta, ser sensata, está junto com ser boa dona de casa. E qual a ênfase que a gente dá para ser honesta e para ser boa dona de casa? Pensa você, se você tem uma filha. Qual a ênfase que você dá? E eu faço essa pergunta para mim, porque eu tenho uma filha também. Qual a ênfase que eu dou para ela ser honesta e para ela ser boa dona de casa? O quanto eu ensino ela a ser sensata e o quanto eu ensino ela a ser boa dona de casa? E veja, está na mesma lista. Então, para Deus importa. E, gente, se para Deus importa, como não vai importar para mim?
Deus, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Criador. Como se para Ele, o Senhor do Universo, importa, como para mim não importa, tanto faz, eu faço de qualquer jeito. E só um adendo, não é a melhor dona de casa do Instagram, não é a super dona de casa da igreja, é uma boa dona de casa. Uma boa dona de casa. É uma dona de casa, é uma pessoa que sabe o que está acontecendo e está cuidando do lar dentro dos seus limites. Não é nenhuma casa perfeita, não. É uma boa dona de casa. A gente precisa parar de olhar para os lados, procurando o padrão do mundo, e olhar para cima. Deus deu o padrão. E tem uma coisa que a gente usa sendo personal organizer, que é isso aqui. Como diz minha mãe, é um pedaço de papelão. Né? Minha mãe é uma mulher extremamente prática. É um pedaço de papelão, mas isso aqui é um pouquinho mais durinho que papelão. Isso aqui se chama gabarito. Sabe aquelas dobras maravilhosas que você vê, que fica tudo do mesmíssimo tamanhico? Pois é isso que eu faço na casa da cliente, e eu preciso disso aqui para eu deixar tudo do mesmo tamanho. Isso daqui padroniza e limita o que eu preciso fazer. O gabarito é como se fosse a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já me dá o padrão, ela já me dá o tamanho, ela já fala como é que eu tenho que fazer. Ela já diz, você vai até aqui, vira para o centro, dobra e vai para a prateleira. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela já nos dá o padrão, a gente não precisa olhar para o lado, a gente precisa olhar para cima, olha para o Senhor, que Ele já deu o padrão e vai. Agora também não é só olhar e ficar sentadinha falando, eu sei qual é o padrão. Também não resolve o seu problema, você tem que... Então, se tudo é teologia, conheça sobre Deus, separe as vozes do mundo do que Deus realmente quer, e aí comece a ajustar a sua identidade de acordo com a palavra de Deus. A sua identidade não é definida pelo que você faz, não deve ser definida pelo seu trabalho, pela sua profissão. Não deve ser definida pelo como você é como mãe ou não. A sua identidade deve ser definida por Cristo. Pelo que Cristo fez por você e pelo que Ele disse que você é e pelo que você deve ser. É Cristo quem determina a minha identidade. Às vezes, quando a gente é muito nova, eu me converti muito nova. Mas quando eu era jovem, eu falei, não quero mais saber disso daí. Não é para mim. Falei, eu sei mais que Deus. O que Deus está falando não me agrada. E eu fui viver no mundo. Foi a época mais miserável da minha vida, sem dúvida nenhuma. E quando a gente é nova, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou me definir. Eu vou determinar quem eu sou. A gente não precisa e não deve fazer isso. Deus já definiu. Deus já determinou. Deus já disse o que importa e o que não importa. Às vezes a gente fica dando importância para coisas que Deus diz, minha filha, não gasta suas forças com isso, todas as suas forças. E às vezes a gente não dá bola para coisas que Deus diz, vai ali trabalhar para ter fruto de justiça. Você tá pegando coisa que não precisa. Então, a gente precisa ajustar a nossa identidade de acordo com a palavra de Deus. Tem um livro muito legal chamado Incomparável, da Jen Wilkins, em que ela fala sobre os atributos de Deus que são exclusivamente deles. Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, e nós temos coisas do Senhor, coisas que Deus nos deu como imagem e semelhança dele. Então, nós trazemos algumas coisas que são porque somos imagem e semelhança do Senhor. Mas tem alguns atributos como soberania, por exemplo, onipresença, onisciência, que nós não temos esse poder. Deus disse não, aqui não. E Jen Wilkins fala sobre esses atributos, é um livro muito legal. E eu estava lendo semana passada de novo, e teve uma partezinha que ela falou, eu pensei, puxa, são palavras dela, não são minhas. O conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesma andam de mãos dadas. De fato, não há conhecimento verdadeiro de si, a parte do conhecimento de Deus.
De novo, o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesma andam de mãos dadas. De fato, não há conhecimento verdadeiro de si, a parte do conhecimento de Deus. A minha identidade, eu nunca vou entender bem sobre mim mesma e nem conhecer o meu pior e nem chegar no meu melhor, que é ser igual a Jesus, a parte de Deus, separada de Deus. É impossível, porque Deus é meu Criador. Eu preciso dele para definir as minhas prioridades da minha vida. Tirar tudo do armário, a gente, quando vai trabalhar na casa de uma cliente, a gente chega na casa da cliente e a gente tira tudo do armário. Quando é roupa, por exemplo, tá? Vamos supor que são roupas. Então, eu vou no closet da cliente, tiro tudo, coloco numa base assim. Normalmente é a cama dela, eu protejo para não sujar. Calma, gente, calma. E aí eu coloco tudo lá, tiro tudo, para a cliente olhar e ver. Não, isso fica, isso não fica, isso não fica. Gente, normalmente as pessoas se assustam com aquilo que vem. Coloca ela e fala, eu tenho tudo isso. E às vezes, quando a gente... Pode nem parecer muita coisa no armário, mas quando você coloca todos os sapatos um do lado do outro e ocupa todo o chão do quarto, a pessoa fala, não mostra para o meu marido. É bem comum. Não mostra para o meu marido. Falei, não é meu trabalho, você sabe como você trata com o seu marido, né? Não vou ser eu que vou tratar. E aí as pessoas se assustam, sabe? A palavra de Deus faz a mesma coisa com o armarinho do nosso coração. Ela tira tudo para fora e expõe para nós as coisas ali. E muitas vezes a gente vai se assustar com aquilo que a gente vê. A gente vai olhar e vai falar, tá, isso está aí dentro? E Deus fala, pois é, está aí dentro. O que você vai fazer com isso? Você tem que tratar isso daí, não tem? Aí você vai falar, ai, não fala para o meu marido. Não, brincadeira. Gente, a palavra de Deus, ela é incrível, porque ela sonda o nosso coração, ela põe tudo para fora, mas ela não faz só isso. Deus fala assim, agora vamos junto tratar. E vamos colocar as prioridades no lugar correto. E vamos organizar esse coração. Deus é perfeito. Ele mostra o que tem de errado no nosso coração e já mostra como resolver. Ele não deixa lá a bagunça e vai embora. Esse processo, esse trabalho, muitas vezes ele é duro. Como na casa da cliente, que eu coloco tudo lá e falo, olha, é tudo isso. E às vezes a gente tem que fazer descartes na casa da cliente. O que é? É você tirar as coisas, não é jogar fora, tá? É você separar as coisas que não servem mais. O descarte das coisas, pensa na sua casa. Pensa naquela segunda gaveta da cozinha, que é aquela bagunça de fouet, concha, fósforo, vela, para quando acaba a luz. Eu sei. Espátulas de 17 tamanhos. Peneiras que trancam quando você abre a gaveta. Pensa naquela gaveta lá, tá? E aí, então, você abre e fala, pois é, agora vamos ver o que precisa ficar disso daqui. Aí, a cliente fala, gente, eu não sei como é que eu faço isso, como é que eu escolho? Você tem que pensar, o que está estragado tem que tirar, ou o que não serve mais, nem sempre está estragado, mas você tem 5 espátulas do mesmo tamanho. Gente, vocês são 2 pessoas dentro de casa. Quando você recebe alguém, você faz um patê. Você nem precisa de 5 espátulas, por exemplo, né? Você tem 7 escumadeiras, uma vermelha, uma preta, uma já está toda derretida, porque você pôs no óleo, deixou lá, esqueceu, derreteu, mas você guardou, porque, né, você é pegada, você guardou. Então, está estragado, ou não serve mais, ou é uma coisa que não cabe mais em você, principalmente roupa, né? Roupa é uma coisa que nós mulheres temos dificuldade, né? Às vezes, eu antes de ter filho, eu tenho 3 filhos. Esqueci de falar. Eu tenho 3 filhos. E antes de ter filho, gente, eu usava calça tamanho 34. Eu comprava roupas tamanho 16 na seção infantil e eu já tinha 2 crianças. Aí eu tive o 3º. Aí, obviamente, eu nunca mais voltei, não vou voltar, e tá tudo bem, ao tamanho 34. Mas aí você decide que você vai guardar. Gente, não adianta, não é questão de emagrecer, é questão de lógica.
Não tem como, você não e nem precisa, gente, não precisa voltar, sabe? Mas você guarda lá 5 calças 34, daí você fala, você precisa? Não, mas se eu emagrecer... Tá. Ou tem aquela blusa. Esses dias eu usei um exemplo, depois eu tive que me retratar. Eu falei da blusa de ombreira, mas parece que a ombreira voltou? Eu não sei, gente, eu não sou muito da moda. Voltou? Tudo bem, mas eu vou continuar usando. Você tinha aquela blusa, aquela ombreira. Gente, tinha umas ombreiras muito grandes. A minha mãe tinha umas blusas com umas super ombreiras. Você deixou lá guardada a blusa de ombreira. Daí você falou, mas... Então, cliente, por que você precisa... Você quer guardar essa blusa? Não, é porque vai que a minha filha tem que ir fantasiada de anos 80. A sua filha tem 2 anos. Vai demorar 12, 14, 16 anos para ela ir num acampamento. Você não sabe se ela vai... Ai, não, Fábio, mas é que é muito importante. Tá bom. Então, né, e o descarte é uma coisa difícil, gente. O descarte das coisas na casa da cliente, olha, dói. E a gente tem que ser, assim... Eu tenho que ser profissional, até porque meu papel não é ali naquele momento. Muitas vezes eu não é minha irmã em Cristo. Ela é simplesmente a pessoa, minha cliente, né? Mas, assim, o descarte da nossa vida, do nosso coração, ele também dói. Por quê? Porque expõe os nossos pecados e a gente tem que trabalhar. Ele é cansativo, às vezes. Mas a gente precisa disso. O descarte do coração é quando Deus mostra as coisas que estão lá. Ele escancara, assim, às vezes usando uma pregação do pastor, às vezes usando uma irmã em Cristo que vai lá e fala, irmã, acho que aqui a gente tem um probleminha. Às vezes é no seu tempo com Deus. Enfim, diversas maneiras, o Espírito Santo nos acusando. Coloca ali o seu pecado e ele fala, isso tem que sair. E dói no começo. Por quê? Porque está lutando contra a carne, né? E a gente às vezes gosta de ficar com a nossa carne, não quer largar a carne em vez de pegar o Espírito. Mas é nesses momentos também que Deus trabalha o nosso caráter. Gente, sabe aquela pilha de louça para lavar? Depois que você cozinhou para sua família de 5 pessoas e ninguém te agradeceu, é naquela pilha de louça que Deus mostra o seu orgulho. Sabe quando você já falou trocentas vezes para sua irmã guardar o chinelo no quarto de vocês e ela não guardou de novo, que Deus mostra a sua ira. São nessas coisas, muitas vezes, não é só ali que Deus vai tratar, mas é também ali. E a gente perde essas oportunidades. A gente foge de casa pensando, aquilo ali é o resto das minhas forças. Deus fala, não, ali também eu estou, e ali também você vai ser tratada, o seu coração vai ser tratado. É quando você fala, eu não cozinho mais nessa casa. Enquanto ninguém me ajudar, eu não vou mais cozinhar. É aí que você também está mostrando como você é egoísta. Como o seu amor não é um amor de 1 Coríntios, não é um amor que é baseado em merecimento. Já pensou se Jesus me amasse no base no merecimento? Gente, eu não estava salva, porque em mim não tem nada que merece ser salvo. O que tem de bom é só por causa de Cristo. Então, a gente precisa parar de ficar irritada com o cuidado da casa, sendo você a dona, sendo você parte. Sendo você nova, idosa, não interessa. A gente tem que parar de ficar irritada com o cuidado da casa, esperando ter todas as condições perfeitas, achando que a gente tem que viver no céu aqui na terra. A gente está aqui para ser moldada à imagem de Cristo. E isso requer trabalho. E isso muitas vezes dói. Não é a gente não está no céu. No céu vai ser perfeito, você e eu. Mas enquanto isso, nós somos pecadores. Para de pensar que você precisa do tempo ideal para as coisas acontecerem. Mas quando os meus filhos ficarem mais velhos, aí eu vou conseguir organizar aquela casa. Por enquanto, vira aquele zoológico. Quando eu tiver uma casa maior, eu recebo os irmãos da igreja. Agora, imagina... A gente tem que viver agora, sendo moldado por Cristo agora.
Eu costumo brincar que a casa que você tem hoje, ela é perfeita para você. Porque se tivesse que ser outra, Deus ia te dar. A casa que você tem hoje, a casa não é dos meus sonhos, mas é o que Deus disse, você precisa dessa casa, irmã. Mas se eu não trabalhasse fora, aí a minha casa... O que Deus está dando para você agora, se não é por base, se você não está fazendo com base em pecado, é o que Deus está dando para você agora, é o que você precisa. Não é, quando? Se eu fosse a dona dessa casa, minha mãe ia ver. Não, você precisa honrar a Deus sendo filha. Tendo só o seu quarto, às vezes, para dar conta, honre a Deus no seu quarto. Uma rotina em ordem, de acordo com o que Deus disse que é prioridade, não com o que o mundo diz, não olha para o lado, olha para cima. É uma vida que reconhece as prioridades corretas e vive de acordo com um plano. A gente não precisa gastar toda a nossa força como se a casa fosse o ídolo, porque às vezes ela é, isso é pecado, irmã. Mas a gente também não deve largar a casa lá como se ela fosse um lixo, porque ela também não é, isso também é pecado. Só que para ter esse equilíbrio, como que é? Não é o que a Fábio fala, não é nem no meu livro, é aqui, o equilíbrio está aqui. A Naná do Filipenses 4:8, que a Carla falou, ela disse uma vez o seguinte, falando sobre... remir o tempo, é viver os dias cuidando para viver como Deus quer, fazendo o bem que Deus disse que é o bom, né? Ela diz assim, só o insensato vive seguindo o fluxo sem fazer planos. Só o insensato vive seguindo o fluxo sem fazer planos. Muitas vezes a gente vive dentro de casa só apagando incêndio. A gente vive... Eu só lavo a roupa quando não tem mais nada para usar. Quando o meu marido diz, eu não tenho pijama hoje. Nossa, eu tenho que sair lavando roupa. Daí eu saio desatropelada. Não, isso é uma coisa de um insensato. Não é alguém que fala, nossa, Senhor, qual que são as minhas prioridades, né? Como é que eu tenho que lidar com o tempo que eu tenho? Como é que eu vou fazer o bem de acordo com a tua palavra? Tá? Só o insensato vive seguindo o fluxo, apagando incêndios sem fazer planos. A gente não é para viver desse jeito. A nossa casa não é para nos consumir demais e também não é só para ser vista em horas de emergência. Uma vida bagunçada nesse nível, ela vai se refletir na casa. Muitas vezes a nossa casa está uma bagunça porque o nosso coração está uma bagunça. Muitas vezes. Há momentos específicos da vida que são momentos que a gente precisa olhar com mais cuidado. Então, há momentos de doença, né? Há momentos em que você ou alguém perto de você está doente, exigindo muito de você. São momentos em que não quer dizer que você não está amando a Deus no cuidado da sua casa. Até mãe de filho recém-nascido. Gente, é óbvio, eu não vou falar para uma mãe de filho recém-nascido esfregar o box. Entendeu? Não é isso. Mas é como você percebe o hábito. São situações pontuais ou é um hábito da sua vida? Eu tinha uma amiga que falava assim, eu faço de tudo para sair de casa. De tudo. Se alguém me chama para fazer qualquer coisa, e até coisa lícita, até ajudar na igreja às vezes. Eu faço de tudo para sair de casa, detesto ficar em casa, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Será que a motivação é o que Deus está dizendo? Será que o coração está mostrando um coração que entende a Deus, para de ouvir as vozes do mundo e coloca sua identidade em Cristo? Acho que não. E, por último, não seja preguiçosa. Não seja preguiçosa. Eu sei que é difícil. Eu sei. O trabalho de casa, às vezes a gente classifica ele como algo que nunca termina, que, nossa, é muito difícil, é muito repetitivo, mas
Sejamos honestas, todos os trabalhos nunca terminam, todos os trabalhos são repetitivos. Se você é professora, termina um ano letivo, vem outro ano letivo. Se você é arquiteta, termina um projeto, começa outro projeto. Se você é advogada, termina um processo, às vezes é bom, às vezes ruim. Começa. Gente, a vida, ela é assim. Inclusive, o trabalho foi dado por Deus antes do pecado. Não sei se vocês já perceberam isso? O trabalho, ele não é assim um castigo pelo pecado, porque Deus, mandou Adão e Eva cuidarem do jardim. Muito obrigada. Ele mandou, e gente, não era repetitivo, isso antes do pecado, tá? Não era repetitivo? Claro que é. Só que nesse discurso, a gente às vezes está escondendo, nem sempre, mas assim, acho que uns 80% das vezes, a gente está escondendo a nossa preguiça. Porque a gente é preguiçosa. E aí você fala, ai, mas eu preciso tanto de um tempo para mim. Ai, eu preciso dormir. Às vezes é verdade, às vezes você precisa descansar. Isso é bom, isso não é ruim. Ai, eu preciso tanto agora fazer minha unha. Ai, eu preciso tanto sair com as minhas amigas. E a casa, você vai deixando lá. Eu quero terminar com Provérbios 31, 27. Eu acho que eu não marquei aqui, peraí. A mulher de Provérbios 31, talvez até vocês tenham pensado que eu ia usar Provérbios 31 e ia discorrer sobre Provérbios 31. Não farei isso. Esse texto tem algumas mulheres que ultimamente têm tido um pouco de... querem distância desse texto. Elas não gostam quando elas leem esse texto, muitas vezes. Falam, mas essa mulher não existiu. Ok, Mas aqui na Palavra de Deus, não é uma lista de rituais ou uma lista de que todas devem ser exatamente dessa maneira. Aqui em Provérbios é uma inspiração para mostrar como as mulheres devem cuidar de certas coisas. E é muito legal porque Provérbios 31 nos mostra o tanto de coisa que nós mulheres podemos fazer. Às vezes a gente fala, porque eu sou mulher, eu não posso fazer nada. Gente, não. Ser mulher, pela graça de Deus, nos dá a oportunidade de a gente fazer muitas coisas. Então, algumas mulheres ficam, não gosto de Provérbios 31, acho muito exagerado, não dá para fazer tudo aquilo, tal. Mas, gente, se você olhar com uma ótica de que inspiradora essa mulher, já te ajuda a entender melhor o que Deus está querendo com isso. Mas eu só vou focar no versículo 27. Essa mulher fazia muita coisa, muita coisa. Ela não trabalhava só em casa, inclusive, tá? Ela trabalhava fora, ela vendia propriedade, ela examinava a propriedade, ela costurava e vendia as coisas. Ela era muito, muito incrível mesmo. Mas fazendo tudo o que ela fazia, o versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela também trabalhava fora. Ela também tinha filhos. Mas ela tinha servas. Gente, hoje em dia a gente também tem servas. Eu tenho várias. A máquina de lavar roupa é minha serva, gente. Você não lava roupa na mão normalmente. Teve um ano que eu e minha mãe e meu pai, a gente morou lá na Palavra da Vida. Era só eu mesmo, porque eu estava me preparando para casar. As minhas outras irmãs ficaram no Rio Grande do Sul. E a gente morou numa casinha que tinha lá, Carla, é aquele chalezinho, sabe? E não tinha máquina. Eu e minha mãe, gente, a gente lavava na mão, não ficava grandes coisas, não vou mentir para você. Mas ir para centrifugar, era a gente, Daí minha mãe ficava no canto do lençol, eu ficava no outro canto, a gente ia girando cada uma para um lado. A gente estava lembrando disso ontem, porque eu deixei as crianças com a minha mãe. Falei, mãe, lembra quando a gente não tinha máquina? Ela, me lembro. Então, assim, a gente tem servas hoje também, A gente tem geladeira, a gente tem a comida pronta, a gente tem várias servas que nos fazem várias coisas, Tem gente que tem aspirador robô, eu gosto do meu aspirador robô. Eu sei que tem gente que detesta, tudo bem. Mas essa mulher aqui, que fazia um monte de coisa, ela não comia o pão da preguiça.
Gente, ela era a primeira a acordar e ela era a última a dormir. Não é a regra, não é assim, e agora, irmã, você vai acordar às 4h30 da manhã e você vai dormir à meia-noite. Não é a regra, por favor, não é isso que eu estou falando, tá? E também não é isso que Deus está exigindo de nós, não é isso. Mas Ele está mostrando aqui que, às vezes, a gente é dominada pela nossa preguiça. Porque essa mulher aqui, ela não comia o pão da preguiça. Às vezes, vai ser trabalhoso, sim. Às vezes, você vai ter que acordar antes. Nem sempre, mas às vezes vai. Tem momentos da vida que seu trabalho, por exemplo, você trabalha durante a semana, durante o dia em algum outro lugar. Talvez você vai ter que, para dar conta também, além do seu trabalho com excelência, o seu lar com excelência, talvez você tenha que acordar um pouco mais cedo para colocar a roupa na máquina. E aí, quando você volta do trabalho, você vai ter que ficar um pouquinho mais tarde para colocar a roupa no varal. Talvez você tenha que gastar mais tempo ensinando os seus filhos a dobrarem as suas meias, cuecas e calcinhas para colocar no lugar certo. Dá trabalho. E dá preguiça de fazer isso. Só que, lembra, a gente não pode viver com preguiça, comendo o pão da preguiça. E aqui tem 2 dicas. Se você tem esse problema da preguiça, tem 2 dicas muito práticas para você. A primeira é a ronda. Você já ouviu falar, né? Se você me conhece, você sabe que eu falo muito a mesma coisa. Gente, a ronda é você passar pela sua casa, guardando as coisas no lugar. Todo dia de manhã e todo dia à noite. Mas, gente, não é limpar. Não é limpar. Não é assim, você vai guardar, passar pano no chão, tirar o pó, lavar roupa. Não é isso. Você vai pegar o que está fora do lugar e você vai levar para o lugar. É isso. Quando é de noite, você faz isso de fora da casa, fora área social, então sala, cozinha, e vai levando as coisas para os seus lugares lá dentro, porque normalmente a gente faz esse movimento, sabe? A gente leva as coisas do quarto para a sala, ou as coisas da cozinha para a sala. Então você vai vindo da sala e levando as coisas para o lugar. Ai, Fábio, dá muito trabalho. Dá. No começo. Mas quando vira um hábito, não dá mais tanto trabalho. Eu garanto para você. E aí, de manhã, você faz o caminho contrário. Você vai dos quartos, levando as coisas para a área social. Você arruma a cama. Ai, eu detesto arrumar a cama. Então, faz o seguinte. Não compra 7 almofadas, peseira, pelego. Não, só põe a colcha. Pronto, acabou. Não precisa nem de cobre-leito, nada. Só põe a colcha, tá? Aí você puxa ali, não precisa... precisa passar água de lençol? Não precisa. Mas puxa a caminha ali, para ficar bonita quando você voltar. Aí você vai levando, tem roupa suja? Já vai levando junto com você. E aí você vai passando os quartos e colocando as coisas em ordem. Ai, Fábio, mas se eu fiz de noite, não tem muita coisa de manhã. Exatamente. E aí, se você já fez de manhã, de noite... vai ter as coisas do dia, mas não vai ter as coisas de domingo de 2 meses atrás, entendeu? Vai ter só as coisas daquele dia. Gente, é incrível e é muito simples. E a última dica, regra dos 5 minutos. Essa eu aprendi com a Teca, a minha tia, com quem eu escrevi o livro. Se demora menos de 5 minutos, faz agora. Não é depois, é agora. Para quem é preguiçoso, isso é uma maravilha. Gente, trabalha a nossa preguiça, que é uma bênção. Se demora menos de 5 minutos, faz. E ensina todo mundo da casa, é uma maravilha também. Se demora menos de 5 minutos para guardar aquelas compras, guarda. Demora menos de 5 minutos para colocar a roupa suja, que já está lá dentro de um cesto, dentro da máquina, coloca. Agora. Não deixa para depois. Porque a bagunça são vários 5 minutos que foram se acumulando. E aí, você chega no sábado, você fala, gente, eu tenho que ficar 3 horas dando conta dessa casa. Por quê? Porque é 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Faz agora, trabalha agora. Não fica comendo o pão da preguiça e não deixa o caos tomar conta. Então, a gente viu, tudo é teologia. Para Deus importa. Para Deus importa. A gente viu também que eu preciso separar, se tudo é teologia, eu preciso conhecer a Deus, separar o que o mundo diz do que Deus disse,
e firmar a nossa identidade de acordo com a palavra de Deus para viver como Deus quer, sem ser preguiçosa. Glória a Deus, porque tudo tem a ver com Ele e não comigo. Gente, se tivesse tudo a ver comigo ou com você, seria uma tristeza. Tem tudo a ver com Deus perfeito. Glória a Deus, porque Ele me santifica no dia a dia, no meio da bagunça, no meio de pessoas que também são pecadoras como eu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque dele vem a motivação correta. Não é o que o mundo diz, mas é o que Ele diz. Glórias a Deus, sempre. Tanto nas coisas grandes, como nas coisas pequenas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão incrível, o Senhor é tão maravilhoso. A gente gostaria de te agradecer, Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos repreende e mostra para nós exatamente o que a gente precisa fazer para sermos bem-aventuradas, para sermos mulheres piedosas. Obrigada, Senhor, porque nas situações do dia a dia, naquelas que às vezes a gente não estava vendo que o Senhor estava ali, agora a gente pode parar, olhar com calma e aprender do Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos mulheres que honram ao Senhor, mesmo nas pequenas coisas, como dobrar uma roupa. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres que demonstram o Teu amor e demonstram a Tua luz dentro dos nossos lares, Pai. Muito, muito obrigada por essas mulheres daqui, Senhor. Cuida de nós, nos dá uma volta para casa em segurança. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.